Bem, na série Prefeituráveis 2016 de Jequié, nosso convidado é o Celso Argolo, ele bancário, líder sindical, bacharel em Ciências Contábeis, jequiéense. Celso, o que realmente o PCdoB, na apresentação da sua pré-candidatura a prefeito de Jequié, qual o espaço que o partido espera conquistar nas eleições de 2016? Veja bem, Wilson, nós estamos com um desafio de fazer um enfrentamento nas próximas eleições com vista a oferecer ao povo de Jequié a oportunidade de ter uma gestão diferenciada. O que nós estamos assistindo ao longo do tempo aí são governantes que estão com projetos pessoais e não têm pensado na coletividade. O PCdoB vem insistindo nessa tese, inclusive em alianças que nós fizemos, nós apresentamos projetos, sempre no sentido da gente prestigiar a coletividade, desenvolvendo ações que pudesse permitir que as pessoas tivessem acesso aos serviços que são prestados pelo município. Como a gente não tem visto isso acontecer, e aí, Wilson, um desafio que a gente tem é que no nosso entendimento, sobretudo no meu entendimento pessoal, tudo que a gente faz tem que fazer olhando para as pessoas, tem que ser para as pessoas. A gente não faz nada para uma coisa. Tudo que nós fazemos é para alguém. E nesse sentido a gente tem a compreensão de que melhorar as escolas, melhorar os postos de saúde, oferecer um serviço de qualidade, as nossas praças públicas, e isso perpassa por uma atenção especial a todas as pessoas que vivem no município. O PCdoB em Jequié já fez uma aliança com uma chapa majoritária, que teve Rita Rodrigues, né, ex-prefeita de Jequié, no governo, junto com o prefeito Reinaldo Pinheiro, na época do PP, e nas últimas eleições esteve com a atual prefeita do município, Tânia Brito. O que é que muda desse PCdoB para o PCdoB de hoje? Veja bem, Wilson, é importante você tocar nesse assunto, porque, como eu disse, as alianças que são feitas, elas são feitas baseadas em propostas e em projetos. Quando fizemos a aliança com Reinaldo Pinheiro, tinha este objetivo. Tanto é que a vice-prefeita, na época, Rita Rodrigues, do nosso partido, desenvolveu um papel importante na construção e das conferências municipais, das relações com os movimentos sociais. Isso foi muito importante, tivemos muitas políticas públicas voltadas para este público. Da mesma forma que o diretor de cultura da época, o Gidásio, que ele desenvolveu um trabalho excelente, inclusive criando aqui a Vila Junina, né, que um resgate dos festivos juninos e do folclore. Mas, ao longo da gestão, nós vimos que o governo passou a desviar esse caminho, né, e inclusive trazendo para o grupo outras forças políticas que não tinham nada a ver com o projeto inicial. E, a partir daí, o PCdoB rompeu com o governo, né, e desfez aquela aliança que tinha feito naquela ocasião com o professor Reinaldo Pinheiro, né. Nesta última coligação que foi realizada, da qual eu fui contra, né, aconteceu um debate dentro do partido, e que nós, no partido, fomos vencidos. Mesmo assim, continuei com a minha posição contrária, porque sabia que a atual gestora não tinha condições de dirigir o nosso município. Então, a gente tivemos nossa posição contrária àquela aliança, né? E o partido, mesmo depois da aliança, percebeu que não havia um projeto para Jequié naquele governo e rompeu em abril do ano passado. Ainda assim, nós fizemos outros movimentos, inclusive entrando com representação no Ministério Público contra a atual administração, com relação à reforma da Praça Louisiana. Portanto, não há nenhuma relação do PCdoB mais com esses governos, com o atual governo, né, e as nossas coligações elas são feitas com base em propositura de um projeto em benefício da nossa sociedade. Celso, o PCdoB é um partido muito ligado à classe trabalhadora. Em Jequié tem uma participação de professores, de operários, em vários segmentos
né, da classe trabalhadora. E a gente observa, o PCdoB nunca teve uma representação sequer na Câmara de Vereadores. O que é que não tem conseguido o PCdoB passar com todo esse apoio que poderia ser dado pela classe trabalhadora para ter representação ou no Legislativo, na Prefeitura nós já falamos da vice-prefeita, mas principalmente um vereador, um representante do PCdoB? Na realidade, Wilson, do movimento sindical, da classe trabalhadora diretamente, a gente não teve realmente. Tentamos, mas não conseguimos. A gente tem uma disputa política muito desigual. Esperamos que agora mude isso com o fim do financiamento de empresas em campanhas, né? Mas o poder econômico, ele tem determinado. Você vê que um vereador gastar 200 mil numa campanha eleitoral, isso aí nunca vai acontecer no PCdoB, porque a gente não tem o interesse de ir assumir um mandato visando um resultado econômico, nem um resultado de favorecimento ou de fisiologismo. Nós temos um compromisso de defender uma política para a sociedade. E defender a política para a sociedade não é você fazer uma eleição comprando o eleitor. Então, a nossa dificuldade tem sido nesse aspecto. Quando você fala assim, mas a classe trabalhadora é uma classe muito grande, e de fato mas ainda falta muita compreensão política na categoria, que muitas vezes eles não querem discutir política, né? Não querem discutir a política de forma saudável. E isso aí tem dificultado sim, para a ascensão da classe trabalhadora ter um representante na Câmara de Vereadores. No caso, Celso Argolo, candidato a prefeito, caso você venha realmente a ser o candidato, você é o pré-candidato, mas venha a ser homologado, seu nome nas convenções, candidato a prefeito de Jiqué. O PCdoB está aberto a diálogo com outros partidos, tem composição com outros partidos, ou tentará fazer aquela chamada chapa sangue puro, somente comunistas, ou seja, o PCdoB participando com o candidato a prefeito e também com o vice-prefeito? Veja bem, a gente tem buscado conversar com alguns partidos, agora a gente identifica muito bem qual partido nós podemos estabelecer uma aliança. Nós estamos numa fase de conversa, todos os partidos têm seus pré-candidatos, essa campanha ela começa a se afunilar no ano que vem, onde se começa a fechar de fato as coligações. Agora tem partido, Wilson, que a gente não tem nenhum interesse em conversar. O PP, por exemplo, da atual administração, esse aí está descartado completamente. Nós também não vamos fazer uma coligação com um partido que venha fazer aliança com as oligarquias, com aqueles que tiveram a oportunidade de fazer algo por Jiqué, mas que não fizeram. Então, a gente não tem interesse em fazer as coligações. Nós vamos, dentro da nossa história de luta, né, de posições definidas de esquerda, né, nós vamos procurar os partidos mais à esquerda, porque também, Wilson, se a gente for falar assim, mas ganha-se a eleição quem faz coligações. A atual gestão fez a maior coligação e não está administrando a cidade. Aí depois vai se construir um grupo para derrotar a atual gestão, mas um grupo também formado com vários partidos. Também a gente não tem garantia de que vai governar a cidade. Nós não podemos fazer uma coligação para derrotar esse ou aquele político. Nós temos que fazer uma coligação e defender um projeto em benefício de Jequié. Eu tenho até conversado dentro do partido e com algumas pessoas que Jequié é uma cidade viável, Wilson. O problema de Jequié não é recurso. Jequié arrecada por dia R$1 milhão aqui em Jequié. Então a gente fica a perguntar para onde está indo esses recursos. E a gente tem a resposta: falta de planejamento. Né? Não tem planejamento ou então está havendo desvio desses recursos. Então não há dificuldade de se governar. Essa questão que eles colocam da lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal é um problema para quem não quer governar de forma séria. Mas quem quer governar de forma séria, a lei de responsabilidade fiscal, ela só vem ajudar. Então a gente não tem nenhum temor com relação à lei de responsabilidade fiscal, né? E o nosso propósito é fazer um governo transparente, um governo participativo, envolvendo, sobretudo, a classe empresarial de Jequié, porque é quem tem dado os rumos de Jequié. Eu tenho dito o seguinte: embora eu seja um sindicalista, mas eu não deixo de reconhecer o papel que os empresários têm exercido. Tem gerado emprego, tem gerado receita para o nosso município, pagando seus impostos. Portanto, nenhum gestor pode pensar em governar uma cidade sem ouvir essa população. A gente tem que ouvir a igreja, a gente tem que ouvir a classe empresarial, tem que ouvir o movimento sindical, tem que ouvir os profissionais liberais,
os clubes de serviço, a CDL, a Associação Comercial, a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, enfim, nós temos que envolver todos esses agentes, as associações de bairros, para que a gente discuta a Jequié, para que a gente construa uma Jequié para todos e não uma Jequié para um grupo. Celso, no atual momento, a gente está aí acompanhando o desgaste do governo federal, o governo do PT, que o PCdoB é aliado. No estado da Bahia, o governador Rui Costa, PT, e o PCdoB é aliado. Qual o discurso que o PCdoB tem diferente desses governos, ou o discurso é o mesmo, acredita que o que está se falando aí não é a realidade dos fatos, que a realidade é diferente dessa que a população brasileira vem discutindo no momento? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a democracia é algo tão caro para o povo brasileiro e ela deve ser preservada. Nós não podemos abrir mão da democracia, né? Com relação a essa crise, a gente não é ingênuo de dizer que não existe uma crise. Existe uma crise sim, porque o Brasil ele tem relações comerciais com o mundo todo. Então, se há uma crise no exterior, isso também afeta o Brasil. Mas essa crise não é na dimensão que estão colocando, né? Eu tenho conversado com alguns empresários e até os comerciantes e comerciários aqui em Jequié e pergunto para eles como é que está a crise, está afetando vocês? Eles dizem, não, a crise existe para quem não quer trabalhar, mas quem quer trabalhar, não existe crise. Eu tenho visto as lojas aí com muito movimento e aí eu fico curioso, né? Como é que existe a crise e o movimento continua o mesmo? Agora, essa questão do Lava Jato, que tem implicado no desenvolvimento das atividades das grandes construtoras, né? E aí vem aquela política que está sendo feita, a crise política que está sendo feita no sentido de desqualificar essas construtoras, que acaba perdendo a oportunidade de participar de alguns processos ou de ser contratado por alguns empreendimentos em função da credibilidade que acaba sendo arranhada em função dessas denúncias que andam acontecendo por aí. O Partido Comunista do Brasil está junto com a presidente Dilma, não há nada que a gente tenha conhecimento que venha arranhar a imagem dela, inclusive essas pedaladas fiscais que estão colocando, né, de que o governo deixou de pagar os seus compromissos com os bancos, né, com os bancos públicos, né, porque houve o desvio do dinheiro, mas o desvio de dinheiro foi para investimentos sociais, investimento no Minha Casa Minha Vida, investimento no Bolsa Família. Foi um dinheiro que não foi apropriado pela presidente, foi um dinheiro que foi aplicado e investido no social em benefício da sociedade brasileira. Portanto, a gente não vê que isto como um instrumento, né, que possa vir a implicar no impeachment da presidente. Ainda mais que essas pedaladas fiscais, desde o governo de Itamar Franco, eram feitas, né, e nunca aconteceu do Tribunal de Contas da União rejeitar as contas em função disso. Na verdade, a gente percebe que há uma perseguição política daqueles que estão inconformados com a derrota eleitoral que houve em 2014. Celso, para a gente encerrar essa conversa nos prefeituráveis de 2016 de Jequié, Celso Argolo é do PCdoB. O partido PCdoB já definiu uma pré-candidatura. Você seria esse candidato a pré-candidato, candidato a prefeito de Jequié. Mas o PT aceita dialogar uma possibilidade de uma candidatura a vice-prefeito, de compor com outro partido, ou já está definido? O PCdoB terá um candidato encabeçando uma chapa em Jequié. Você citou aí o PT, mas a gente não tem assim ainda essa conversa. A gente tem tentado conversar com o PT, mas parece que toda a sinalização do PT é no sentido de sair coligado com o candidato da atual, com o PP. Né? Então, dessa forma, como eu disse logo no início, a gente não tem nenhum interesse em estabelecer uma coligação com o PP. E, portanto, se o PT vai estar lá, nós estaremos fora desta coligação. Então, se for o caso, o PCdoB vai sair sozinho, né? Mas a gente espera que as outras candidaturas, e aí nós temos aí um PSB que a gente pode estabelecer o diálogo, um PSOL também que a gente pode estabelecer um diálogo, para a gente construir aí uma coligação. Mas se não houver essa possibilidade, que isso pode acontecer também, o PCdoB vai caminhar com sua candidatura aí até o final. Acreditando que um candidato do PCdoB pode trazer nesse cenário político de Jequié e administrativo
algo diferente para a administração pública de Jequié. É verdade isso. Eu tenho 51 anos de idade, vivido em Jequié desde os 17 anos que eu estou nessa luta de movimento social em defesa da justiça social, né? Então, tenho passado por outras instituições, dirigido outras instituições, dirigi o Conselho Municipal de Saúde, a Comissão Tripartite de Emprego e Renda, o Conselho Gestor de Saúde e Trabalhador, né? E todas por onde eu passei, né, inclusive me dedicando voluntariamente para estar ali, contribuindo para a melhoria de nossa cidade, para contribuir também para a geração de emprego e capacitação dos trabalhadores, melhorar a saúde em Jequié. Então, por onde eu passei, eu fico orgulhoso de ouvir das pessoas dizerem que realmente eu desempenhei um papel muito bom. Isso me deixa muito satisfeito e a gente acaba ficando um pouco vaidoso, porque a gente faz isso com muito amor, Wilson, e com muita dedicação. Dirigi o Sindicato dos Bancários por 5 mandatos, né, foram 15 anos, né, e desafio a qualquer um e ao sindicato investigar para ver se houve algum desvio. Tudo que a gente construiu no sindicato com recurso dos associados, está tudo aplicado ali. Portanto, a gente se sente muito à vontade, porque em participar do movimento social, em estar em contato com as pessoas, conversando, dialogando, participando de conferências, de seminários, indo representar Jequié até fora do estado, né? Sempre defendendo os interesses de Jequié, é que a gente se sente muito capaz. Eu falo, Wilson, que o curso que eu fiz de Ciências Contábeis, ela não nos ajuda muito, porque a gente ali aprende como você fiscalizar as contas, como você estabelecer um controle das contas, um controle interno. Então isso ajuda porque você também tem a noção de administração. A noção de administração que a gente teve na faculdade, com a experiência que nós tivemos dirigindo entidades sindicais e outras entidades, a gente pode perceber que não há dificuldade de você governar uma cidade como Jequié. Você tem um plano diretor que foi construído, você já tem um plano municipal de educação, você já tem um plano municipal de saúde. Quer dizer, é só você pegar e colocar em prática isso. Então, o que falta é atitude, o que falta é vontade política de fazer as coisas, e isso não falta em Celso Argolo. Muita vontade de trabalhar e contribuir para que o povo de Jequié reconheça que teve alguém que chegou ali e fez por eles. Quero mostrar e provar para todos aqueles que já passaram pela administração municipal que quando você quer, você faz. Nós precisamos acabar com esse paradigma de dizer que Jequié não tem condições e que todo mundo vai para lá para roubar, né, para desviar dinheiro. Nós queremos provar que quando você faz com compromisso com a sociedade, você consegue, e Jequié é viável, porque eu tenho certeza que todos aqueles que querem o bem de Jequié irá contribuir para que isso aconteça. Nós agradecemos ao Celso Argolo, pré-candidato a prefeito de Jequié pelo PCdoB, nosso entrevistado na série Prefeituráveis 2016.